Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Laércio e nesta aula número 1 nós vamos falar sobre os critérios de avaliação da redação do Enem. Para escrever um bom texto não basta saber só redigir. Você tem que saber também, pensando no Enem, como o seu texto vai ser avaliado. É entender as 5 competências e como a nota é atribuída. Quantos avaliadores vão ler o seu texto? Como é que a nota é atribuída em relação a cada competência? Então é interessante que você entenda isso, ok? Vem comigo, olha só. Você tem que entender que a redação do Enem ela é baseada em uma matriz de avaliação organizada pelo MEC, pelo INEP, e cada competência específica vai avaliar uma questão dentro do seu texto. Por exemplo, olha só. A competência número 1, ela vai avaliar o que no seu texto? Em relação ao domínio da modalidade escrita. É aqui onde os alunos mais perdem pontos. Então, muitos que ficam ali em busca da nota 1000 para entrar no curso de medicina que é bem concorrido, aí os alunos às vezes escorregam e caem um pouquinho a nota, 920, 900, 800 e tanto, porque perdem ponto nesse quesito número 1 específico, que é demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. É nesse quesito específico que vai ser cobrado, olha só, a questão de acentuação gráfica, a questão de concordância verbal, concordância nominal, paralelismo sintático, propriedade vocabular, uso da vírgula, da pontuação. Então, você tem que dominar gramática, a questão de microestrutura, para conseguir a nota máxima aqui, que são os 200 pontos. Já eu vou mostrar como o seu texto é avaliado. Então, como a redação é avaliada de acordo com cada quesito avaliativo. Cada quesito vai valer de 0 a 200. Então, você tem que entender isso, ok? A competência número 2, olha só, ela vai basicamente avaliar o quê? Em relação à proposta de redação, se você entende a tipologia textual e também se você consegue desenvolver um texto em relação ao tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Por que em prosa? Porque não é em poesia, não é um texto que você vai escrever em versos, por isso que é um texto em prosa. Então, na competência 2, você vai ter que trazer repertório sociocultural, nós temos uma aula só para falar sobre isso, é você trazer outras áreas do conhecimento para enriquecer a sua argumentação, citar um autor, citar um livro, fazer alusão histórica, comparação, trazer dados estatísticos, tudo isso entra dentro do repertório sociocultural. Calma, que a gente vai ter uma aula sobre isso. Tá bom? E ainda dentro dessa competência número 2, nós vamos ter que pensar a estrutura do texto dissertativo argumentativo. A introdução, desenvolvimento e principalmente na redação do Enem, que pede na conclusão uma proposta interventiva. Já vou falar sobre isso também, tá bom? Você está anotando tudo, né? Então pega aí, não esqueça, pegue o seu caderno, a sua caneta e anote tudo. Tá bom? Vem comigo, olha só, nós temos também a competência número 3. Competência número 3 vai ser relacionada de maneira mais específica em relação à coerência textual. Você vai ter que selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos e opiniões, importante isso aqui, ó, informações, fatos e opiniões, com argumentos consistentes em defesa de um ponto de vista. Isso é típico de um texto dissertativo argumentativo. Quando você vai dissertar, escrever sobre algo, você vai ter que basicamente se posicionar. A gente chama isso de tese. Ela vem já na sua introdução. Então, quando eu estiver falando sobre a estrutura, sobre a introdução, como começar uma boa redação, você tem que pensar que na sua introdução vai ser sua tese, que é o seu posicionamento crítico, seguido de argumentos que vão ser desenvolvidos. Calma, eu vou falar de maneira mais detalhada quando estivermos falando sobre a estrutura do texto dissertativo argumentativo, que é a próxima aula, ok? Nós temos também, olha só, a competência número 4. Essa competência número 4, ela vai avaliar basicamente os elementos coesivos que você vai usar dentro do seu texto. Um texto bem construído, ele vai usar os dispositivos de coesão para juntar uma parte à outra. Então, pensa aí no seu joelho, por exemplo, vai juntar a sua canela
articular a coxa, é um articulador. O texto é a mesma coisa. Nós precisamos dos conectivos, dos dispositivos de coesão para amarrar o texto, que são as preposições, as conjunções, as locuções conjuntivas, nesse sentido, nesse viés, logo, portanto, por isso, dessa maneira. E cada elemento coesivo, ele faz sentido dentro ali da sua estruturação entre os parágrafos, entre os períodos e entre as palavras, né? Uma escritora chamada Koch, ela falava muito sobre isso, que a coesão textual são os dispositivos de coesão utilizados entre palavras, frases, períodos e partes maiores de um texto, tá bom? Eu vou te mostrar dentro do texto como utilizar bem os elementos coesivos, certo? E a competência número 5, que eu já até comentei um pouco, olha só. Basicamente, você vai elaborar uma proposta interventiva, olha só, uma proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Então, o que seria uma proposta interventiva? É você trazer uma solução para o problema. Vamos pegar, por exemplo, o tema que caiu sobre a violência contra a mulher na sociedade brasileira, que já foi tema da redação do Enem. O que você vai ter que trazer na proposta interventiva, na competência número 5? Trazer uma solução para o problema. Então, como isso deve ser feito? Que órgãos, que agentes devem fazer alguma coisa para resolver esse problema? O que a sociedade pode fazer? O que as ONGs podem fazer? O que as escolas podem fazer? O que a família pode fazer? É trazer uma solução para o problema. Normalmente, um texto dissertativo, você traz uma conclusão fazendo desfecho. Na redação do Enem, é trazer uma proposta interventiva. Não esqueça disso, porque aqui vale 200 pontos, tá bom? Então, basicamente, essa vai ser a estrutura, a matriz de avaliação do texto da redação do Enem. Então, quando você estiver escrevendo o seu texto, você tem que pensar nessas 5 competências. Ela vai nortear a construção do seu texto, tá bom? E é interessante também você saber que quando você estiver... Quando o avaliador estiver avaliando o seu texto, ele vai ter essa tabelinha aqui. Laércio, como é que funciona isso? Olha só, presta atenção. Basicamente, você vai ter 2 avaliadores, vou falar sobre isso já já, sobre os avaliadores, e aí eles vão receber essa matriz de avaliação. E aí eles vão corrigir vários textos ao mesmo tempo ali, recebe 50, 100 textos para corrigir, né? Tudo digitalizado, ok, por isso você tem que usar caneta preta, porque o texto é digitalizado. E aí, se você usa caneta azul ou muito clarinha, na digitalização não vai dar para ver. Então, por isso que em redação do Enem, de concurso, você tem que usar caneta preta, porque o avaliador não vai pegar a sua redação, papel e corrigir. Não, o texto é digitalizado e ele, pelo computador, vai avaliar, tá bom? Informação preciosa. E olha só, a escala de 0 pontos até 200 pontos. Então, na redação do Enem, o avaliador, ele não vai marcar todo o errinho de microestrutura que você cometer, não. Ele vai ler o texto como um todo e vai começar a observar a qualidade do seu texto em relação a cada competência. E ele vai marcar uma bolinha, vai circular a nota que você merece em cada competência específica. Depois, a nota vai ser somada. Então, vamos pensar o seguinte. Você escreveu um texto. E aí esse texto tem muitos erros de microestrutura, erro de concordância verbal, concordância nominal, você esquece de acentuar várias palavras. Então, na competência 1, que avalia justamente isso, ele vai lá e te marca 40 ou 80, porque o seu texto tem muitos erros de microestrutura. Para você conseguir a nota 200 nesse quesito 1, você tem que cometer no máximo 2 errinhos de microestrutura, porque se você cometer 3 ou mais, já cai para 160 pontos a sua nota na redação e você não consegue a tão sonhada nota 1000. E o objetivo desse curso é fazer com que você consiga a nota máxima na redação do Enem, tá bom? E aí vem a competência 2. Você escreveu um excelente texto dissertativo argumentativo, você fez citação, fez alusão histórica, fez articulação com o tema, não tangenciou, nem fez fuga parcial ao tema, então a banca vai lá e te dá 200 pontos. O texto está muito bem construído, tá? Mas normalmente quem vai mal na competência 1 dificilmente vai conseguir 200 pontos nas outras competências, porque se a pessoa comete muitos erros, normalmente ela tem dificuldade na escrita, né? Então a ideia é que você diminua ao máximo os erros de microestrutura. Tá bom? A competência número 3, que fala sobre a questão da coerência textual, você saber relacionar as ideias. Aí o avaliador bate o olho, você merece 120 no texto que você escreveu. Uma suposição aqui, né? E aí, competência 4, você não utilizou quase nenhum elemento coesivo, não amarrou os parágrafos, tem truncamento sintático, tem problema de questão de vírgula, aí a banca, não, aqui merece 40 pontos, está muito ruim.
E aí vem para a proposta interventiva, competência 5. Você não trouxe nenhuma solução para o problema. Você concluiu o texto, mas não trouxe um agente, o que deve ser feito, não detalhou essa proposta interventiva, não tinha nada de proposta interventiva no seu texto. Então, você vai lá e vai receber 0. E aí, depois, essa nota vai ser somada. Então, vai ter 40 mais 200, 240, mais 120, então 340, 360, mais 40, 400 pontos. Então, basicamente, a sua nota seria 400 pontos aqui nesse texto. É claro que você, assistindo essas 6 aulas e praticando, a sua nota vai ser muito mais superior que essa, né? Vai ser bem superior do que essa. Mas a ideia é que você entenda o quê? Como o seu texto vai ser avaliado, tá? E aí, é interessante você saber que nós temos 2 avaliadores. Então, essa matriz vai para 2 avaliadores e eles vão ter contato com o seu texto. Eles vão ler a nota, o seu texto e vão atribuir a nota. E aí, basicamente, vamos pensar que o avaliador 1, o avaliador A, deu a nota 400 pontos. Ele deu aqui a nota 400 pontos para o seu texto. E o avaliador B deu a nota lá 800, que seu texto está muito bom, segundo o avaliador B. A discrepância aqui das notas é muito grande. Então, você vai pensar, uai, o que aconteceu aqui? Um deu 400 pontos, outro deu 800, então tem alguma coisa errada. Neste caso, quando a discrepância é muito grande de pontuação, vai para um terceiro avaliador. E ele vai analisar o texto e vai atribuir a nota. Aí, vamos pensar que esse avaliador C, né? Vamos pensar lá que o avaliador C, ele deu 700 pontos para a sua redação, 720, né? Vamos colocar aqui, esse aqui deu 400, vamos repetir aqui, ó. Esse aqui 800 pontos, e o avaliador C, ele deu lá para o seu texto 720 pontos. Bom, pensando nisso aqui, a sua nota da redação, olha só, presta atenção, 720 pontos, que é o avaliador C, é mais próximo de 400 ou de 800? Claro, de 800. Então, essa nota aqui vai ser descartada e vão somar essas duas. Bom para você, né, que vai ter a nota maior. Porque se a nota do avaliador C fosse mais próxima do avaliador A, aí ia somar com 400 pontos. Entendeu? Muitos candidatos que vão fazer o Enem, muitos alunos que estão no ensino médio, não sabem disso, não sabem como o texto é avaliado. E o professor tem que falar sobre isso, para entender e escrever um texto direcionado. Isso é mega importante. Saber como o seu texto vai ser avaliado, para a partir daí você escrever um texto direcionado, porque você vai em busca da nota máxima, tá bom? Está gostando da aula, né? Eu sei que você está gostando. Não esqueça de anotar tudo que eu estou falando, porque vai te ajudar durante a sua preparação para o Enem, tá bom? Já já nos vemos na segunda aula. Até mais. Fui!